Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre arte na pré-história, tá? Eu sou a professora Isabela de Artes Visuais e aí a gente tem que ter toda uma construção do que é o fazer artístico a partir de suas primeiras manifestações, né? O ser humano teve como uma primeira grande manifestação colocar a palma da mão, né, numa superfície da caverna, moer pigmento e assoprar. Então esse foi a primeira manifestação artística, né, o primeiro desenho, a primeira pintura, enfim, né, tem várias classificações. E aí a partir disso a gente começa a ter uma função para a obra de arte. Então no caso da pré-história, ela existe, né, assim, marcada dentro das artes com duas fases, que é o período paleolítico superior e o período neolítico. Quando vocês estudam em história, esse período ele amplia, né, ele fica um pouquinho maior. Então, dentro do período paleolítico, nós temos uma arte que é muito específica, voltada para uma questão quase que religiosa, como se fosse mística, como se fosse mágica. E já dentro do período neolítico, ela acaba indo para um caminho mais comunicativo, né, com intenção realmente de virar uma forma de comunicação. Vamos ver as características de cada um dos períodos, né, do período paleolítico e neolítico, comparar quais foram essas grandes mudanças, reconhecer alguns desses processos, para que a gente possa entender, né, as próximas manifestações das civilizações antigas. Bom, primeiro definição do que é pré-história, né? Isso é uma coisa que vocês escutam sempre. A pré-história, ela basicamente o período que antecede, né, o desenvolvimento da escrita. Mas escrita como forma de escrita mesmo, tá? Até porque dentro do período neolítico, a estrutura de desenho deles acaba sendo uma espécie de escrita, que a gente chama de pictografia. Então, assim, usada realmente como um veículo de escrita, como vocês utilizam hoje, somente depois da pré-história, ali principalmente o Egito, né, escrita cuneiforme, os hieróglifos, enfim, que aí sim foram estabelecidos como escrita. Bom, primeiro começamos com paleolítico. A palavra paleo significa antiga, lítico significa pedra. Aconteceu 30 mil anos antes de Cristo, isso aqui é o paleolítico superior, o inferior aconteceu 50 mil anos antes de Cristo. Então ele já tem domínio de fogo, ele já tem um conhecimento razoável sobre sistemas de água, enfim, né, básicos de sobrevivência. Só que eles viviam ainda num sistema nômade, né? O nomadismo é quando você não tem uma moradia fixa. Eu acho sempre muito importante vocês olharem para todos esses critérios e tentarem trazer para a atualidade, né? Por exemplo, o nomadismo ele ainda existe. Existe por opção, por exemplo, um mochileiro, né? Ou existe por necessidade, questões sociais, problemas sociais, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, um cigano, né, um movimento sem terra. Então aí a gente já vê outras classificações do nomadismo. Então é sempre importante trazer esses resquícios, tá, para a atualidade. Eles viviam da caça e da coleta. A alimentação deles, então, era baseada, né, no ato de coletar frutos, raízes, plantas, cascas de árvores, enfim. E, claro, a caça, que era um processo bem tradicional também. A produção de arte deles vai ser definida como rupestre. O termo rupestre faz a assimilação com rochas e cavernas. Também é algo que pode ser trazido para a atualidade se a gente fosse fazer uma comparação com grafite, por exemplo, né? Tipo uma manifestação artística na superfície de parede. O uso de pigmentos parece até meio bobinho, né, esse termo, né? O uso de pigmentos e aglutinantes naturais. Óbvio que é natural, né? Não tinha uma lojinha vendendo produtos para fazer suas pinturas. Pigmentos, galera, são basicamente terras, minérios, né, carvão, né, então são algumas plantas vegetais, nem tudo, porque oxida muito rápido, e aglutinantes. O aglutinante vai ser aquele que vai unir, por exemplo, uma tinta à base de óleo. Eu preciso ter o pigmento, que são as cores, e eu preciso ter o óleo como um aglutinante. No caso de uma tinta guache, eu tenho o pigmento como cor, e eu tenho a água como aglutinante, e por aí vai. Tá? A arte deles no período paleolítico era ritualística, eles acreditavam que a imagem era como se fosse um fato. Então não é só a representação do animal, para eles era o próprio animal sendo representado. Tem alguns desenhos deles, inclusive, que tinham marcas de flechadas, como se eles estivessem caçando o animal. Tem gente que acha isso meio bobo, mas eu acho muito parecido com uma espécie de oração. As pinturas deles são naturalistas. Esse termo vai ser um termo muito comum no nosso dia a dia, porque naturalismo quer dizer que a obra de arte ela é bem executada, próxima ao natural. Então eu tenho proporção, eu tenho sombreamento, eu tenho medidas mais exatas, tá?
Quando eles faziam retratações de elementos da natureza, existia o uso de formas mais abstratas, né, que aí é quando você não tem uma figura formada. As esculturas, elas eram feitas de pedra, de ossos e de madeira, principalmente tratando figuras femininas, né, fazendo uma referência à fertilidade. Então, mulheres com seios fartos, quadril largo, e por aí vai, a gente vai ver a imagem. Aqui tem umas pinturas paleolíticas, eu adoro todas essas pinturas, acho elas muito bem feitas, né? Então tudo isso, principalmente se tratando de imagens feitas em superfície de caverna, então tecnicamente é muito bem feito. São bisões, tá? Então, ó, uma pintura é feita com fidelidade, com mais proximidade ao real, mais próximo do natural, com uma técnica de melhor execução. Tomem muito cuidado, porque na verdade, quando mais avançado na pré-história, é mais simples o desenho, e tem gente que se confunde, né? Porque as pessoas vão pensar assim, pô, se eles estão evoluindo, tecnicamente não teria que ser melhor? Na verdade, é funcionalmente melhor, eu tenho uma função melhor que é a representação de escrita, de comunicação, né? Esse aqui é um bisãozinho só pra vocês saberem, eu acho fofo, a imagem ficou meio quadriculada, mas é um animal que ainda existe, um tanto quanto escasso, mas ainda existe principalmente em regiões frias. Aqui são as Vênus, que são esculturas que simbolizam a fertilidade. A terceira, né, assim, se vocês analisarem da esquerda para a direita, a terceira ela é a mais popular, que é a Vênus de Willendorf. Seios fartos, quadril largo, tiram a identidade, né, do rosto para servir para todas as mulheres. É bem legal e é uma referência mesmo ao corpo de uma mulher grávida, né? Então, por isso também essa questão de elas serem mais gordinhas. As mulheres dessa época, elas não supõe-se, tá? É uma hipótese de que elas não faziam nada. Então, por isso elas acabavam ficando obesas. Tipo, elas não caçavam, elas não coletavam mais, elas viravam uma espécie de deusa, né? Então, tipo, quieta. Aí, consequentemente, engordava muito. Período Neolítico. A palavra neo significa novo, né? Pedra nova, que acontece 10 mil anos antes de Cristo. Também pode ser chamada de Idade da Pedra Polida ou Idade dos Metais. Os povos no período Neolítico, eles eram povos sedentários. Então eu deixo o nomadismo e eu me estabeleço. Se eu me estabeleço, eu preciso ter moradia. Se eu me estabeleço, eu preciso ter fonte de alimento, eu preciso estar próximo de rios. Então a gente começa a ter um sistema mais organizado. E aí, gente, também é o princípio de sociedade. Aí começam as hierarquias, começam as organizações, né? Além da caça e da coleta, que é uma coisa que não acabou, né? Até hoje a gente ainda pratica caça e coleta, passaram a praticar a agricultura, né? Então você começa a plantar, e além disso a domesticação de alguns animais. Quando eu falo domesticação de animais, é colocar o animal no meio doméstico. Perceber que existem alguns animais que são mais dóceis do que outros. As moradias deles eram megalíticas, né? Mega, enorme, lítico, pedra, então assim, um pouquinho exagerado, né? A gente vai ver as imagens também. Bom, as pinturas elas passam a ser mais cotidianas e representar a vida coletiva. Consequentemente, elas são mais simplificadas. Estilizadas é a palavra adequada. Ó, lá no período paleolítico, eles eram naturalistas. Agora a gente vai ter estilização. Estilização é mais simples. Então, assim, formas mais geometrizadas, o famoso boneco de palitinho, só que o deles é também muito bem feito. As esculturas, elas vão ganhar mais materiais, né? Nós teremos, além da pedra, madeira e por aí vai, o uso da cerâmica, que é argila, barro, tá? Barro assado, e metal. Então eles vão fazer o processo de fundição de metal, derreter, por aí vai, fazer pontas de lanças, facas, enfim, né? Materiais utilitários. Esculturas também. Aqui algumas pinturas neolíticas, adoro essas pinturas, acho elas super bem elaboradas. Temos aqui a representação de tocar o gado, aí na segunda imagem tem uma cena de caçada, né? Então elas são mais simples, mas elas começam a ter uma historinha, uma narrativa. Então, tipo, não é só o animal pelo animal, existe uma ação, né? Então aí eu começo a estabelecer comunicação. É muito bom, né? Muito bem feito. Construções megalíticas, o mais famoso é o Stonehenge, né, que são aí construções de toneladas, com algumas pedras, né, estruturadas em... São menhirs, né, que são pedras verticalizadas de 5 metros. Não existe uma explicação ainda plausível para essa construção, existem várias hipóteses, porque realmente é muito chamativo imaginar que eles carregaram pedras de toneladas e criaram essa espécie de portal, que tem uma relação astronômica, inclusive, né, bem legal.
Aqui são outras, né, outras construçõezinhas, aqui essa aqui não apareceu, mas são menires também, nessa interrogação, não sei por que não apareceu. Mas aqui são residências, né, tipo casinhas, curtinho e tal. E aqui alguns objetos utilitários. E eu acho muito legal a gente observar esses objetos utilitários, como muitos deles ainda existem, né? Tipo os vasos, né? Então, assim, esses vasos de barro, eles ainda são muito tradicionais. No Brasil, então, é super tradicional, até porque de norte a sul do país nós temos argila, né? Terrenos argilosos. Então, ainda tem, é um processo, né? Um processo comum, tá? A produção de argila, ela tem uma dependência principalmente de calor, tá, gente? Eu preciso colocar essas peças para que elas sejam assadas a elevadíssimos graus. Tanto que eles faziam um buraco na terra e deixava queimando por dias, tá? Então, assim, para essa pedra criar uma certa resistência. Se elas não fossem queimadas, elas derreteriam, tá? Então, assim, quando você vê um filtro de barro, quando você vê uma vasilha, uma panela de barro, todas elas passaram por processo de assar, tá? E as peças metálicas, dá para perceber que elas estão esverdeadas, isso muito provavelmente por conta de oxidação. Elas oxidaram com o tempo, né? São peças metálicas, e aí é uma ferrugem, né? Uma espéciezinha de ferrugem. E ali do outro lado tem algumas peças que também são de metais, tem algumas de pedra, tem esse moedor que é bem tradicional para produção de trigo, e pão, né? Já um pensamento para alimentação. E é isso, pessoal. Então, temos essas duas vertentes, né? Paleolítico, que é muito mais antigo, que era nômade, que era mais tosco, mas porém com uma obra de arte mais elaborada. E o Neolítico, que começa a ter a escrita pictográfica e a construção de uma comunicação. E é muito legal ver o desenvolvimento, porque as próximas manifestações, quando a gente chegar ali, por exemplo, no Egito, já temos a escrita estabelecida. E com a escrita, a gente consegue perceber que ainda mantém-se o uso da imagem. Né? Então, a imagem ela ainda vai ser uma representante da comunicação. Então, reparem que não é que o desenho está piorando, é porque a gente está chegando mais próximo do que é o ato de escrever. E é isso, então, finalizamos a parte de pré-história, que é bem curtinha mesmo, tá? Só fixar aí algumas referências dos visuais, né? E dos hábitos de vida de cada um. Mas no geral é isso mesmo, pessoal. Então, até a próxima!